Hoje a gente vai estar falando sobre divórcio e novo casamento. E a gente tem ouvido aqui, primeira ministração foi aliança com Deus, aliança, depois o propósito de Deus no casamento. E hoje é o terceiro encontro, pastor? Terceiro encontro, a gente vai estar falando de divórcio e novo casamento. A gente vai estar aqui, acho que é uma junção daquilo que a gente já tem ouvido nesses dias, né? E talvez numa reunião como essa, seria importante a gente ouvir assim, o que me faz um melhor esposo, uma melhor esposa, né? Geralmente a gente quer ouvir algumas coisas sobre isso. E seria isso, talvez, no meio da comunidade, do povo de Deus, o que mais realmente a gente precisava ouvir. Mas, no entanto, hoje o problema do divórcio, assim como outros problemas seríssimos que não era para ter, infelizmente, está no meio do povo de Deus. Amém? Então, que a ministração dessa noite, queridos, aquilo que a gente vai estar aqui falando um pouco, ela venha nos fortalecer ao ponto da gente entender o valor do casamento, o valor da aliança, o que Deus pensa sobre isso, o que Deus pensa sobre o divórcio, né? Talvez hoje a gente vem do mundo, né? O Juanito e a esposa, então eles tinham uma perspectiva de vida, e para ela ali, por favor. E a gente vê que Deus tem muitos propósitos do casamento, e propósitos maravilhosos. Mas é bem verdade que a gente vem para o mundo com muitos caminhos. Infelizmente, o povo de Deus, o divórcio ainda é algum caminho, é um caminho para alguém. Então, se você chegou aqui ainda com a mentalidade de uma saída nesse aspecto, que Deus cancele isso na tua vida, que você que já é casado, você que está se preparando para casar. Amém? Então, eu te convido a fechar os seus olhos, ora ao Senhor para falar com você, falar conosco, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças, te louvamos pelo dia de hoje, por um dia especial que o Senhor nos concedeu, de trabalho, de vida, de sustento, de livramento, e louvamos a Ti por essa noite, por esse clima tão agradável, por estarmos aqui como igreja do Senhor, para juntos aprendermos da Tua palavra, os Teus princípios eternos, os Seus valores preciosos, e eu, Pai, me coloco aqui juntamente com os meus irmãos, nessa condição, ó Deus, de necessitado, de carente, ó Deus, de totalmente dependente do Senhor, na minha sobrevivência, na minha vivência, no propósito da nossa existência, seja como família, seja como filhos de Deus. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, cada coração aqui presente, Pai, o Senhor traga uma revelação, ó Deus, mais profunda, Senhor Deus, acerca do casamento, do propósito do Senhor, acerca, Senhor, do que o Senhor pensa sobre o divórcio e novo casamento, ó Deus, para que assim sejamos fortalecidos, para que assim, ó Deus, cultivemos, ó Deus, a nossa família, e assim propaguemos, ó Deus, da nossa descendência, uma descendência abençoada, para a glória e louvor do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, eu vou pedir para vocês abrirem no texto básico dessa noite. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 19. No verso 3 em diante. Amém? Mateus 19, verso 3 em diante, fala assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E os dois se tornarão uma só carne, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu
que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, melhor não se casar. Irmãos, esse texto aqui, ele revela um momento que Jesus está ali junto com os fariseus, que na realidade não tinham o mesmo espírito que nós estamos tendo aqui nessa noite, e está aqui para ouvir aquilo que Deus tem falado conosco, aquilo que os ensinamentos, os princípios do Senhor. Na realidade, eles ali fizeram um questionamento com Jesus para mais encurralá-lo, sabe, para pegar ele numa situação. Não era uma questão de uma informação, de uma situação. E eles questionam Jesus, né? Porque eu vejo assim que o homem tem, todos nós aqui, queridos, casamos porque nós entendemos que era melhor casar. Cara, eu vou casar, constituir uma família. E pensou sobre isso, conhecemos alguém e hoje somos uma família. Essa é a história de cada um aqui. E história que está sendo escrita. Mas é bem verdade que, assim como naqueles dias, os homens procuraram motivo para se divorciar, né? E o que estava em pauta aqui naquela época era uma situação de exceção, não foi uma regra criada por Deus, né? Só lembrando que o Senhor não criou o divórcio, Deus instituiu a família e o divórcio foi invenção humana. E Jesus chega e fala para eles aqui a mesma coisa que nós vamos ver mais na frente, que Paulo repete aquilo, e ele fala uma coisa muito séria, ele fala assim que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então por que Moisés, que recebeu a lei do Senhor, falou que podia dar carta de divórcio? Aí Jesus responde: por causa da dureza de coração. Só lembrando que naquela época, quando uma mulher era pega em adultério, o que acontecia com ela? Ela ia ser apedrejada até a morte. E tem uma outra situação, onde uma mulher também foi pega em adultério, e levaram ela até Jesus, e a lei já dizia isso, todo mundo conhece a história aqui. Jesus, essa mulher foi pega em adultério, a lei falou que tem que matar aí. Interessante que Jesus ficou calado, talvez no silêncio que a Cleide falou ali, né? Ele não respondeu, a Cleide falou, ficou caladinho, escrevendo na areia. Daqui a pouco ele pensa, ele olha para todo mundo preparado na pedra ali. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a atacar a pedra nela. E aí o texto fala que todo mundo devagarzinho foi saindo, não ficou uma só pessoa. Na realidade, Jesus estava desconstruindo uma lei que estava mal compreendida para trazer um novo entendimento. Só lembrando que Jesus, o texto fala que Jesus não veio anular a lei, mas ele veio elevar a lei, né? Porque no texto, na lei falava que o homem que se deitasse numa cama com a mulher, ele cometia o adultério. Como é que foi a elevação de Jesus? Precisava de deitar numa cama? Só olhar e desejar já cometeu o adultério. Então você vê que Jesus ele elevou o padrão. Mas é bem verdade, vou fazer uma pergunta para vocês. O texto aqui está falando de uma situação que legalizava o homem para repudiar. Só lembrando o que significa repúdio, que é algo bem pesado, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas só lembrando, quais são os motivos hoje que separam um casal, gente? Essa aqui é campeã, né? Incompatibilidade de gênios. Que mais? O que separa casal? Julgo desigual. Orgulho, esse também é outro, caminha junto, né? Problema financeiro. Violência. Filhos. Separa ou não? São vários motivos. Agora, esse que a irmã falou aqui é bem interessante. A incompatibilidade de gênios, né? Quando a gente pensa no significado de gênio, o que é gênio, gente?
Quando fala gênio, o significado dessa palavra, fala assim, inteligente, inventivo, criativo, prodigioso, brilhante, admirável e espirituoso. Olha só. Você imagina duas pessoas nesse perfil e que não dá, que não dá o braço a torcer e que não consegue conviver. Na realidade, é como se fosse mais dono da razão do que Jesus, do que o Senhor. Então, não dá para bater junto. É dois doutores no assunto, né? Entre aspas. E, assim, a gente sabe que são muitos os motivos hoje, e realmente é muito sério, sabe? O índice de separação, de divórcio, Antigamente, quando falava em suicídio, a primeira coisa que você falava, o cara não tinha Deus. Não, ele era membro da igreja tal. Já viu? Era filho de pastor. Quantas coisas que a gente ouve isso, que a maldição, que hoje é uma situação muito real dentro da igreja hoje, ou seja, no povo de Deus. Só lembrando que esse questionamento que a gente está vendo aqui, queridos, não era para um povo ímpio. Tudo aqui, nós estamos falando do povo que era o povo de Deus, que tinha uma lei, que tinha princípios, e que mesmo assim eles também se divorciavam. E aí, a gente precisa entender uma coisa. Sérgio, hoje eu estou aqui na igreja. Eu já estou no 2º casamento. O texto fala mais à frente aqui, a gente vai ver que o homem que repudia, só um significado importante a gente falar sobre repudiar. Quando fala repudiar, é divorciar-se do cônjuge, rejeitar a esposa, segundo a lei, significado demonstrar rejeição, recusar, repelir, abandonar. Esse é o significado de repudiar, né? E o texto, quando fala aqui em Malaquias, é outro texto básico que a gente vai estar lendo, e eu queria que você abrisse aí em Malaquias rapidinho, capítulo 2. Rani, se quiser acompanhar aí, colocando o texto no telão. 2, a partir do verso 14 e 16. O profeta Malaquias fala assim, e vocês ainda perguntam, vou ler o 13, há outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito, e eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Aí no versículo 16 ele fala, eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e também odeio o homem que cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. O texto de Malaquias, que é um dos textos mais sérios, apesar de ser um livro pequeno, mas ele fala muito. Quando fala Malaquias, a gente lembra de dízimo, né? Mas esse texto revela, queridos, o posicionamento e o que o Senhor pensa em relação ao divórcio. E ele fala que ele odeia o divórcio. Cara, aqui não fala que Deus odeia os estupros, não fala que Deus odeia os que roubam, mas ele fala que Deus odeia o divórcio. Por que Deus odeia o divórcio, querido? Quais são as consequências que o divórcio pode gerar ao ponto de Deus falar que odeia o divórcio? Aqui, também nessa situação, queridos, a gente não está falando de qualquer um povo, a gente está falando de um povo, o texto fala do povo dele, que trazia as ofertas, que se apresentava e Deus não recebia nada daquilo. E o povo estava questionando, por quê, Senhor? Por causa que o povo estava vivendo situações de divórcio, queridos, de repúdio.
sabe? Então, interessante que o mesmo texto que fala que Deus os fez um, aqui está falando da unidade, né? O texto, a gente sabe que o casamento, querido, o Senhor ele retrata que o homem, quando se deita numa mulher, ele se torna uma só carne com ela. Mas não fala esse texto que o homem que deita com a mulher, até uma prostituta, ele não se torna, não retrata um casamento. O casamento, o selo do casamento, ele envolve uma relação sexual. Até nos nossos dias hoje, um casamento ele pode ser cancelado sem a relação sexual, sim ou não? Pessoa casou, é uma coisa que é legal isso. Se o cara casou com a mulher e os dois não tiveram uma relação sexual, o procedimento não é divórcio, é cancelamento do casamento. Então, quando a gente entende isso, a maneira que Deus vê, o que ele fala aqui, que nessa união, querido, Deus estava presente lá selando, ele era o testemunho desse casamento. E aí ele fala que ele odeia. Havia um propósito de descendência, então na relação da família, queridos, há um propósito de descendência, sabe? Por isso que a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Os filhos da Sandra e do Anderson são heranças que eles vão prestar conta, que Deus os fez gerar, mas eles vão ser do Senhor. Eles vão voltar para o Senhor, assim como nós vamos voltar um dia para o Senhor. Então, assim, quando a gente entende como Deus vê o casamento, querido, a ideia do Senhor é que a gente já comece um casamento sem aquela portinha do divórcio, se não dá certo. Eu lembro, quando o meu irmão, um dia a gente estava em São Paulo, e a gente conversando, e ele tinha acabado de se divorciar da esposa. E ele vivendo, namorando com as meninas e tal, e eu já tinha conhecido outra pessoa. Eu lembro dele falar um dia: Sérgio, esses dias, cara, buscando o Senhor, eu fiz um jejum, cara, fiquei 30 dias sem fazer sexo com ela. Aí eu conversei, Luiz, mas 30 dias sem fazer sexo, tu é casado com ela? Não, Sérgio, mas eu sou solteiro. Eu falei, Luiz, você está falando a mesma coisa de um ladrão ficar 30 dias sem roubar. Porque tudo é pecado, sim ou não? Mas na visão dele, ele ainda não tinha revelação. E eu quero falar uma coisa para você: o próprio Senhor, no tempo da ignorância, ele não leva em consideração. Não significa que a gente não sofra as consequências por não saber dos princípios, né? Você está viajando, passou, pegou um pardal, um radar, tirou foto da placa do seu carro, mas você não viu que tinha um pardalzinho lá. Porque você não sabia, não vai chegar a conta na sua casa, certo? Sim ou não? Vai chegar ou não? Então não adianta ser ignorante, você vai pagar a multa, né? Vai pagar a multa. Mas uma coisa é, queridos, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. E depois que a gente está em Cristo, tudo se fez novo. 1 João 4 fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas não significa que a gente não passe por consequência dos erros da nossa vida. Por isso que é importante, querido, se você nasceu hoje num lar cristão, louve a Deus. Se você não passou pelo mundo, porque ainda que o Senhor nos resgatou do mundo, mas a gente sabe que o trecho do mundo, a gente vai responder por muitos comportamentos que a gente viveu, né? Uma coisa interessante, eu pensando sobre esse texto, eu lembro quando era garoto, morava em Brasília, e aí eu lembro de um senhor vizinho nosso, ele tinha um Aeroíris. Cadê o Gilvan e a Meire, hein? O Gilvan ganhou a Meire no Aeroíris da época, sabe? Essa juventude que não sabe nem o que é isso. O carro antigo, gente, daquela época. E o carro, ele tinha a pintura dele era toda rachada, não tinha brilho, e eu lembro que ele pegava uma latona de cera, aquele senhor já bem idoso, e eu ficava olhando aqui, falei, mas gente, isso aí não sai brilho nenhum, nunca vai sair um brilho nesse carro, e esse homem final de semana, ele ficava lá, encerando o Aeroíris dele, velho, com a pintura rachada. Aí depois eu refletindo sobre isso, aquele homem já era velho, aquele carro tinha uma história.
aquele cara pensava assim, eu vou morrer e esse carro vai ficar para os meus filhos. Ele tinha uma aliança com o carro dele. E por ele não imaginar que ele pudesse ter um carro novo, e o carro dele era aquilo, ele zelava muito bem zelado. E passava a cera, vira e mexe, ele estava lá passando a cera, que não brilhava nada. Mas ficava limpo e ele ficava satisfeito com aquilo. Sabe, essa visão que o Senhor quer que a gente tenha a respeito do nosso casamento. Sabe, a pessoa que eu escolhi, que Deus me fez unir com ela, eu tenho que ter essa visão ao ponto de falar, cara, o meu é esse que vai me servir, é esse que eu tenho que cuidar, que eu tenho que zelar. Então, é esse que eu tenho que zelar até que a morte me separe. Ou seja, o homem sabe o que é uma aliança com uma coisa, com um negócio, mas muitas vezes em relação ao cônjuge, a essa expressão a gente tem muita dificuldade de entender isso. Né? Só lembrando que quando Jesus responde aqui aos fariseus, ele fala, olha, então por que ele deu a carta de divórcio? E ele fala, por causa da dureza de vosso coração. A dureza do coração dos homens naquela época. E aí a gente fica assim, num tempo, hoje, 2025, como a gente vai entender certos princípios, queridos? Por isso que é importante a gente buscar o Senhor e receber a revelação do Espírito. Porque a revelação do Senhor, ela nos leva lá no começo. E o texto fala aqui, queridos, que ele fala assim, mas não foi assim no princípio. Quando fala princípio, a gente está falando da criação, o projeto original. Eu lembro de um irmão que teve um tempo que ele foi morar numa fazenda, e aí ele falou, Sérgio, você precisava ver que lugar bonito que é aquele lugar lá, cara. Tinha fonte de água, cara, a coisa mais linda. E o fazendeiro levou 150 homens para aquela região. Cara, tá vendo essa fonte aqui? Não existe mais. Cara, se você ver, depois que tudo com motosserra, aí quando juntou a juquira toda e os tratores juntou, cara, o fogo, parecia que o mundo ia se acabar. Aí, quando a gente passa no lugar daquele, que eu não sei como que está hoje, e a região ficou mais quente, e eu não sei como, e talvez aquela fauna verde preservada, cuidada, hoje se torna um campo que mexeu com o clima, que às vezes vem uma sequidão, dependendo do que se produz. Aí quem passa, ela fala, rapaz, que região seca, miserável é essa? Aí, quem viveu vai falar assim, não, cara, mas não era assim no começo, não. Sabe, quando Deus fez o projeto do casamento, não tem nada a ver com esses casamentos frágeis que a gente vive hoje, querido. E esse era o propósito do Senhor. Então, assim, quando o Senhor fala que abomina o divórcio, lembrando que neste selo, nesta união de aliança, queridos, o que era constituído nesse casamento? Quem que fazia parte? O homem, a mulher e quem mais? Como é que foi lá na criação? Como que eles viviam? O homem, a mulher e Deus. A Bíblia fala que Deus vinha de vez em quando, né? Igual a Cleide falou aqui, foi, Deus fala comigo, né? Será que era daquele jeito, Cleide? Não, querido, todo dia Deus vinha falar com o homem, final da tarde. E como é que Deus encontrava o homem e a mulher? Engomadinho, né? Como que eles estavam? Nu, sem roupa nenhuma, querido. Eles tinham o nível máximo de intimidade com o Pai Criador. Nada faltava para eles. Então, o projeto da união, queridos, e é interessante que na formação, você vai ver lá escrito em Gênesis, e viu Deus, que quando fez a família, e viu Deus que era muito bom. Esse era o projeto original de Deus, querido. Um lugar onde era... E a gente sabe que o significado de Éden é o quê? Lugar de... Quem lembra? Pode falar, amor, no microfone. Vamos te envolver aí. Lugar de delícia, queridos. Então, quando o homem criou,
Quando Deus criou o homem e a mulher e colocou ele no Éden, Deus colocou eles no lugar de delícia. Por isso que a gente tem essa expectativa interior no coração, foi Deus que colocou isso na gente, querido. Cara, eu vou casar, agora rapaz, vou viver, vou pegar a mulher todo dia e ela vai me pegar também. E nós vamos ter filho, vamos prosperar, não é? Não está isso. A gente casa com essa expectativa. E, querido, essa expectativa é de Deus. Ela é possível, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Sabe? E quando você casa em Deus, querido, a Bíblia fala que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor, ela é abençoadora, ela nos faz prosperar. Tem tanto promessa, né? É melhor ser dois, porque eles têm melhor paga. Então, o viver algo melhor depois de casado, querido, é propósito de Deus. Então, essa conversa, rapaz, casar para ter dor de cabeça, misericórdia, quantos nomes depreciativo que a gente ouve quando fala casar, cagamento, como é que a gente ouve aí? Gente, isso é uma desonra àquilo que Deus fez. E o pior é que hoje a gente vê uma geração de jovens, queridos. Vamos longe. Quantos casamentos a gente tem celebrado aqui? Por ano? Quantos casamentos? Será que não tem jovem, não tem homem, não tem mulher aqui? Mas porque, infelizmente, é uma geração que tem sofrido com essa maldição, sabe? Com essa falsa expectativa, essa falta de interesse, sabe? Quantos casais, quantos filhos, eles, cara, casar para ter um casamento igual do meu pai e da minha mãe, não quero de jeito nenhum, só dor de cabeça. Divórcio, né? E hoje, infelizmente, a gente estava conversando com a Paula, eu falando, como que é o perfil das pessoas que separam hoje? E eu falando, você viu, amor, que o casamento traz sofrimento. Eu falei, amor, nem sempre. Às vezes a pessoa está vivendo um jugo, que quando separa, rapaz, eu estou aliviado, não tem mais ninguém para prestar conta, não estou mais para aguentar a buzinação dessa mulher, eu não estou mais para aguentar os abusos desse homem. E aí você vê aquele perfil, igual de vez em quando a gente vê lá no trabalho, chega o camarada lá com magrinho, cara, tu emagreceu pra caramba, hein? Estou na academia, cara. Aí daqui a pouco você vê as mulheres com aquela faixinha na cabeça, aquela roupinha, estou malhando, saúde é que interessa, né? Mas é interessante que quando estava casado, não tinha esse corpo, não tinha essa preocupação de estar bem fisicamente também para o outro. E aí se cria uma geração como a geração do rei Ezequias, que eu achei, está lá no livro de profeta Isaías, capítulo 39, ali fala do rei Ezequias, quando Deus chega para Ezequias, um rei abençoado, queridos. E o rei Ezequias, Deus chega para ele e fala, Ezequias, arruma a casa. Mandou um profeta lá para falar para ele, arruma a tua casa, porque tu vai morrer, vou te recolher. E o profeta foi embora. Quando o profeta, antes de sair, Deus fala para o profeta, porque ele falou, Senhor, eu tenho sido fiel a ti, por que o Senhor fez isso comigo? Me dá mais vida. O cara tinha crédito com Deus, ele voltou lá, e Deus falou, não, o Senhor te respondeu e vai te dar mais 15 anos. Rei Ezequias, querido, foi curado, sarou da doença, foi um rei de outro povo, e foi visitar Ezequias. Chegou lá, Ezequias mostrou toda a riqueza dele, tudo que ele tinha de valor, os armamentos dele, sabe? A Bíblia fala que não teve nada de valor que Ezequias não mostrou. Aí o profeta foi lá e voltou e falou com Ezequias, Ezequias, seus filhos a geração, a sua descendência vai morrer, vão furar os olhos dele, vai acontecer tanta coisa ruim. Sabe o que Ezequias respondeu? Porque ele entendeu que seria num tempo futuro. Boa é essa palavra, porque isso vai acontecer no tempo, na frente. Eu não vou estar aqui para viver isso. Quem vai viver isso seriam os filhos dele. Então, isso é o que retrata muito bem a descendência de uma geração inconsequente, que ela não está preocupada com a geração futura. Então, o camaradinha que está bonitinho de academia ali, vivendo, cara, eu estou aliviado, bicho, agora estou numa paz, cara.
estou numa paz, que eu não aguentava a paz, aquele alívio. Como se todo alívio fosse uma decisão boa. Eu lembro quando eu estudava, criança, em uma época que eu matava muita aula, e aí eu saía para a escola e fingia que ia para a escola, né? E aí ficava dentro, só que eu tinha que enrolar até chegar na hora para minha mãe não desconfiar, e nem meu pai. Cara, e quando a gente conseguiu uma boa desculpa, eu falava, rapaz, que beleza, vamos, hoje eu estou doente, mãe, não estou bem. Oh, meu filho, ficava. Até tinha boas desculpas, além das mentiras. Aliviava a minha consciência. Mas eu lembro que o ruim é quando ela chegava no final do ano e a reprovação, a primeira reprovação, eu falei, como é ruim ser reprovado. Que tristeza. E quando você vê os colegas, rapaz, passei para a 5ª série agora, para a 6ª, quer dizer, e você foi reprovado. Então, aquele aparente alívio, porque você não foi para a aula, responsabilidade, ele pode ter até uma folga aparente, mas no final você vai colher coisa ruim, querido. Então, às vezes, aquele alívio, eu estou conversando com a Paula, tanto a minha família como a família da Paula, nós passamos situações onde a gente queria até que os nossos pais se separassem de tanta confusão. Então, sabe, meus pais não chegaram a separar, mas podia viver uma vida muito diferente, talvez se meu pai tivesse um posicionamento, um entendimento que às vezes a gente está tendo hoje aqui. A minha sogra com o meu sogro também da mesma maneira, mas teve situações que ela queria falar, cara, isso aqui não dá, é melhor separar. E a gente sabe as consequências que isso gerou. Meu cunhado hoje já teve 3º casamento, né, Paulo? 3º casamento. A luta que ele vive. E é uma pessoa legal, sabe, mas a gente vai vendo que as coisas vão se repetindo. Então, eu quero só falar uma coisa para vocês aqui, irmãos, nessa noite. Eu vejo que tem famílias aqui, e tem alguns que ainda vão casar. A decisão do casamento para o Senhor é a segunda decisão da nossa vida, querido. Primeira é Jesus. E o interessante, só lembrando, que quando a gente fala, quando Jesus fala de repúdio, né, que Deus odeia o divórcio, no significado da palavra original aqui do grego, ele é repudiar. É todo esse que a gente falou aqui no sentido de você rejeitar. Já viu como é que é o sentimento de rejeição hoje? Quantos problemas, quantas pessoas depressivas porque passaram por um sentimento de rejeição? Quem que passa isso? Uma criança no ventre pode passar por uma situação disso. Não, mas ele nem era nascido quando eu separei. Porque a rejeição é algo terrível na vida de uma pessoa. Sabe? Então, assim, se a gente for enumerar aqui as consequências que talvez, que virão, às vezes, em uma descendência, são horríveis. E a gente, hoje o Brasil, ele é um dos países, assim, com um crescimento imenso sobre divórcio. Antigamente, o divórcio era uma coisa muito demorada. Não era, pastor Irandildo? Era um negócio demorado. Hoje, você casa, é igual trocar um carro. Você vai no cartório, quando vê, não, já divorciou. Ué, já? Não teve um processo, não teve que passar por um advogado, não teve que passar por uma audiência de reconciliação. Tem não, filho. Ou seja, por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa lembrar, irmãos, é que, assim como Jesus falou que a questão do divórcio, para ser permitido naquela época da lei de Moisés, era por causa da dureza de coração. Será que é esse o perfil da igreja hoje, de um povo de coração duro? O profeta Ezequiel, no capítulo 36, fala que darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca colocarei um coração de carne. O que ele estava falando aqui? Ele estava profetizando sobre a pessoa de Jesus. Ele estava profetizando que quando o Senhor viesse, Ele nos faria um novo homem, e tiraria esse coração impiedoso de pedra, e nos colocaria um coração de carne, que tem a capacidade de amar, que tem a capacidade de perdoar. E quem que você é nesse lugar aí, queridos?
né? Quem que você é nesse lugar? Quantas pessoas, amados, que ainda se colocaram nesse lugar de coração duro, impiedoso. Perdão só Deus. Agora, só lembrando, uma coisa importante, é que eu e você não temos a capacidade, nós não temos o amor, como que eu vou colocar aqui? O amor, ele não é uma essência permanente em nós, porque a natureza do homem ela é pecaminosa. Mas quando eu estou alinhado, eu queria chamar aqui, deixa eu ver aqui, vou chamar o Juanito, eu esqueci o nome, Kelly, vem cá os dois, pastor Iranildo, vem cá, meu filho. Vamos lá, vem cá, pastor. Pega na mão dos dois aqui. Pode pegar junto aí. Tipo, pode fechar a corda. Assim, isso. Tá. Aí aqui está o Juanito, a Kelly e Deus. A Bíblia fala que Deus é amor. Né? 1 João fala que quem não é nascido, quem não é nascido de Deus, quem não conhece a Deus, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, é isso. Então, aí está o projeto original de Deus aqui. Deus está aqui, Kelly, Juanito. Aí, o amor, ele está girando aqui como um sangue, dando vida na vida de vocês. A vida de Deus, ela vai passando para aqui, para a vida de vocês. Aí, chega, Kelly, o Dia das Mulheres. Aí o Dia das Mulheres chega, que foi o homem que criou, não foi Deus que fez o Dia das Mulheres, foi? Chega o Dia das Mulheres, e aí o Juanito chega do trabalho, aí a Kelly vai na colega dela de trabalho, olha o que meu marido mandou, olha, quantas mensagens, mandou um buquê de flores. O Juanito nem lembrou disso. Aí ela já fica meio assim, solta um pouquinho aqui, né, já fica questionando, comparando com o outro. Vira para lá. E aí, aquela união, aquela admiração, já começa a ver algo ruim nele. Deixa eu tirar teu óculos aqui. Como é que ficou para ver ele agora? Ficou mais embaçado, ficou? Aí o que acontece? Só que o Juanito não desgrudou daqui, ó. Ele está aqui colado com Deus. Ela já está contrariada com o Juanito, não está querendo nem ver muito a cara dele. Como é que pode, né, rapaz? Não lembrou, o cara insensível. Dia das Mulheres. Dia das Mulheres. Aí o Juanito não está entendendo, e até pergunta, mas o que foi? Não, está tudo bem, nada não. Né? Aquela velha frase. Aí o Juanito está ali, já vai ficando contrariado, só que ele está ligado aqui, ó. E aí ele pergunta para Deus, ele vai e fala com Deus, o que eu fiz aí, pai? Ele podia ter perguntado para ela também, porque às vezes ela fala também, né? Mas aquilo foi gerando uma frieza. E aí daqui a pouco a Kelly está tão contrariada, solta um pouquinho aqui. Aí aquele motivo, estou colocando um motivo pequeno, mas eu sei que tem outros motivos aí, né? Aí ela não está vendo só o dia, ela começa a ver outras coisas, mas que cara insensato. E aí já começa a perceber, o rapaz dele está meio barrigudo, ele não era tão assim. O cabelo está diminuindo. E aí a coisa vai esfriando. Só que o Juanito está aqui colado. Né? Ele não desgrudou. E aí o que acontece? A admiração dela, põe esse óculos aqui, vê como é que fica agora. Pior que ela é míope também, talvez não ficou tão ruim, né? Mas está bem embaçado, né? Está vendo ele mais longe ainda, não está? Me dá o seu aí, que eu não estou vendo nada agora. Eu que não estou vendo nada. O que acontece? Só que o Juanito, ele não soltou dessa mão aqui, queridos. Ela já não está nem querendo ver ele pintado muito de ouro. Porque de uma falha que ela aparentemente viu, ela já começou a ver outras. Por quê? Porque um outro óculos, de uma visão natural, porque ela desconectou dessa mão aqui, aí ela começou a ouvir outras coisas. Mas que marido seu insensato, né? A amiga dela falou. Daqui a pouco, talvez uma mãe,
né? Eu sei que tem mãe com intenções boas, não faz, mãe de crente faz isso não. Mas ele está colado aqui, ó. E ele até ouviu umas ofensas, ela está fria, está indiferente com ele, birrado, mas ele está colado aqui. Aí que quando ele fala com Deus, aí o Senhor, que é amor, te dá humildade, que você vai falar, amor, mas o que eu fiz com você? Me perdoa, mas não sei o quê. E aí, a falta de admiração dela, porque ela também desconectou aqui, ó, ela desconectou dali e daqui, então ela ficou à mercê, né? O que pode mudar isso? Queridos, essa função dessa permanência de um aqui, o que ele vai receber aqui, o amor que você vai receber, a humildade, vai mexer com ela. Aí o que acontece? O amor vai pegar ela novamente, ela fala, aí você pega na mão do papai aí. E aí, pega na mão dele novamente. E aí o que acontece? O casamento ele é firmado, porque, pode colocar teu óculos de novo para você ver ele melhor, né? Aí o que acontece, querido, que as coisas caminham? Muitas vezes, pode soltar mais uma vez, uma coisa que acontece, esse dia eu estava em Brasília, domingo, segunda-feira, sábado, domingo tinha que pegar 1.280 quilômetros, e eu estava insuportável de uma dor nas costas, coluna terrível. E aí eu fui no hospital, Paulo, vamos no hospital, porque senão não vai ter condição de voltar amanhã. A gente tinha que estar aqui segunda-feira agora. Aí eu fui no hospital, vamos embora, não estava aguentando, vamos embora. Aí eu cheguei lá no hospital, o médico me consultou, aí ele passou, a minha dor era aqui. Aí eu tomei uma injeção no bumbum e uma na veia. Então, assim, não tinha nada a ver com a dor, o local. Então, às vezes, o corpo, ele recebe uma carga que até vai doer, mas era para curar um outro local. Então, às vezes, uma coisa que a gente precisa entender, às vezes a cura, Juanito, talvez ela está mais enfraquecida, e até a Bíblia fala que as mulheres são mais fracas que os homens. Então, se você está tendo mais estrutura, não desista e continua colado, porque essa ligação com Deus que vai fazer com que ela veja Jesus na tua vida. E foi por isso que você viu Jesus nele, né? Não foi o marido perfeito, ainda que ele seja um cara top, mas quando a gente revela Cristo, o negócio muda, querido. Aí o amor vem novamente. Aí o que acontece? Ela começa a ver, ela acha a barriga dele é sexy. Cara, meu está mais gordinho, está melhor do que quando eu casei. Sabe? Porque os olhos de Deus fazem com que a gente veja melhor. Sabe? Como isso é algo real. Então, por isso, assim, que quando... O que acontece com o divórcio? O que é repudiar? Quando um casal repudia, o que ele está fazendo? Quem é que é a fonte do amor que sustenta? É Deus. Então, quando eu repudio amar a minha esposa ou meu marido, eu estou afastando dele, eu estou soltando daqui, e você está soltando aqui. Então, eu estou rejeitando o próprio Deus. Por isso que Deus odeia o divórcio, porque Deus ama a família. Vocês estão entendendo, queridos? Então, essa é a grande diferença quando a gente não larga o Senhor. Às vezes, um lado está mais frágil, um lado não está vendo nada, só está vendo defeito. Aí, o que acontece? Se a gente dá lugar para o orgulho, caramba, como é que eu estou fazendo de tudo para essa mulher? Por quê? Porque o meu interesse, ele é vertical, eu espero receber da minha esposa. Eu não entendi que eu tenho um propósito da nossa união, vivermos uma glória de Deus. E a glória de Deus tem um peso. Amém? Primeiro casamento, primeiro milagre foi aonde? Foi num casamento, mas teve problema no casamento. E Deus, a Bíblia fala que ali manifestou o primeiro milagre, e a glória de Deus se manifestou naquele... Por quê? Porque Deus se preocupa com o casamento, querido. Então, se Ele está presente, que não vai faltar amor. E o interessante, se Deus está tendo prensa, queridos, na prensa, quando se espreme como? A uva vai sair vinho. A azeitona sai o azeite. E quanto mais se espreme, e quanto mais velho fica, melhor fica. Ou seja, quando o casamento tiver com 30 anos, queridos, vocês vão estar vivendo coisas mais preciosas ainda. Vocês vão estar vendo Deus muito mais na vida de vocês. E os seus filhos vão estar vendo isso. Sabe, é muito interessante. A gente conhece pessoas que conheceram Jesus
né? Eu lembro, a irmã Diné levou um casal, às vezes, numa situação, num encontro como esse, né, Diné? E era um casal separado. Pode ficar aí, vocês um pouco ainda, não liberei. Pode segurar. O que acontece? Os dois não conheciam o Senhor. Estavam separados, mas conheceram o amor de Deus. E quando eles conheceram o amor de Deus, começou a acender a esperança. Cara, quem sabe a gente pode voltar. Sabe? A gente não tem dificuldade de entender isso no amor de um pai para o filho. Né? Esses dias nasceu a minha sobrinha. Ela falou, tio, eu estava tão chata, insuportável, gêmeos. Aí a minha filha contando, pai, é impressionante, no dia que ela ganhou o neném e viu a cara dos meninos, ela transformou. Ela falou, mas gente, é um amor tão grande. Por quê? Porque Deus nos fez sentir o que Ele sente um pouco por nós, porque é diferente, queridos. Quando você não é pai e mãe, você pode entender isso por revelação, porque Deus faz isso. Deus faz nos levar num lugar, no Espírito, entender o que Ele sente por nós. Né? Então, é importante a gente entender isso. Quando eu estou alinhado a Ele, a fonte do amor vai vir, a fonte da visão, sabe? Sempre num olho ruim, o diabo pode estar te acusando, mas Deus está ali, Ele vai ter uma visão, vai te dar dando uma compreensão, vai trazer uma revelação. Por quê? Aqui está um gênio, aqui está outro. Duas pessoas capacitadas pelo Senhor, com pensamentos, com diferenças grandes, sabe? Por isso que ele fala, não, mas eu sou muito diferente da minha esposa. Graças a Deus, mas eu aprendi tanta coisa com ela, e as diferenças nos potencializam mais. Mas aí, nessas diferenças, é justamente isso. Ele tem uma visão que a Kelly não vê, a Kelly tem uma visão, uma habilidade que ele não tem, e isso tudo torna o lar mais forte, a família forte. Né? Agora, o lar sem esse aqui, ó, de desconectado, é duas pessoas diferentes querendo ser o dono da razão. E isso pode acontecer com cada um de nós. Eu vou até expor um pouquinho aqui. Pode sentar. Obrigado. Eu lembro, uns dias desse atrás, eu e a Paula estávamos dois gênios, sabe? E tratando do assunto, e vira e mexe uma discussão. Eu falei, Jesus amado, mas que birra que é essa, papai? Mas o interessante é que quando a gente volta para o Senhor, Ele te faz ver, Sérgio, mas você está fazendo isso. E ainda mais o problema é que eu estou meio nervoso, estou meio cansado, eu estou, como é que é? Estressado. Aí você percebe que é um dia, dois, aí é muito fácil eu colocar a responsabilidade no cansaço, na atividade física, no dia a dia. Aí você para um pouquinho e pensa assim, Sérgio, o cliente lá fora, você tem essa mesma paciência? Quando ele chega reclamando alguma coisa, você vai lá, opa. Não, lá você se vira e arruma um jeito, né? Por que aqui dentro, com a minha esposa, às vezes a minha paciência está mais curta? Eu preciso entender, querido, que às vezes o que falta na nossa vida é domínio próprio. E o domínio próprio é uma condição humana? Ou ele é fruto do Espírito? O domínio próprio é fruto do Espírito. Então, o que vai fazer uma diferença para mim ter essa paciência, querido, é eu entender que eu preciso buscar o Senhor, me arrepender, me humilhar diante dEle, porque aí eu vou receber a virtude dEle na minha vida. Mas o outro não quer. É aquilo que a gente viu aqui na ilustração, mas se eu busco, às vezes, assim, queridos, tem muitos casais que eles não têm o mesmo entendimento. Vamos ver aqui. Tem 2 filhos. O Anderson tem 3. O que você cobra da Joy, dá para cobrar da Serena? E do Caio? Não dá. Porque a Joy ela tem um outro entendimento, ela é mais velha. E às vezes a gente tem casamentos que estão desse mesmo jeito, querido. Às vezes tem alguns que são mais profundos, sabe? Tem maridos que tem esposas que têm mais entendimento em Deus do que o marido. Mas meu marido não é homem de Deus, porque ele não ora do jeito que eu queria, do que eu acho que ele tinha que orar. Mas se você está tendo entendimento, querido, seja você a mulher sábia que mergulha em Deus, porque aí Ele vai ver Jesus em você, e aí Ele vai ativar em você o homem que Deus fez ele, um sacerdócio, um cara forte, um cara para proteger, igual a Cleide falou. Sabe, muitas vezes essa revelação vem
Como assim a própria palavra fala, que a mulher santa, ela santifica o marido que nem crente era. Mas vai depois, quantos casais, né? A gente ouviu hoje o testemunho do Ranito. Na verdade, os dois tinham uma religião, uma aliança com Cristo. Só que o entendimento de uma aliança com Cristo, muitas vezes, amados, igual eu estava conversando hoje com um irmão, ele falou: Sérgio, eu casei na igreja, virgem, conhecia, a minha mulher falou que era virgem, mas não era nada. E aí ele chegou ao ponto de pensar assim e falar para mim: cara, mulher na igreja não gosta de cara fiel, não. Ele falou isso para mim, eu falei: cara, não pega a experiência que você teve e coloca isso como base na tua vida, porque não tem nada a ver. Agora, uma mulher que ama a Deus e teme a Ele, querido, isso é diferente. Mas nem todo mundo tem esse entendimento. E às vezes a gente casa com essa visão rasa, sabe? Ainda tem muita coisa na nossa vida para ser moldada, e o interessante é que no casamento, Deus vai nos revelar muitas coisas. Se eu for falar aqui de propósito do casamento, queridos, aprendi muita coisa, e eu sei que eu tenho muita para aprender ainda. Mas eu imaginava, cara, tive muito problema, eu nem pensava em casamento, porque eu vi muita confusão, meu pai adulterava muito, e aí eu pensava: casando com a mulher de Deus, eu não quero saber agora ter uma vida com Deus, eu não vou ter problema. Mas nós tivemos vários problemas, e a porta do divórcio bateu, queridos. Bateu algumas vezes, sabe? Por quê? Porque no processo tinha muitas coisas que Deus estava trabalhando no nosso interior. O que é um amor sacrificial? Amar quem nunca te aborrece é muito fácil, sabe? E o interessante é que o amor que Deus espera do homem com a mulher, qual é o padrão, homens? Quem pode falar aí? O amor do homem é como Cristo amou a igreja e por ela se sacrificou. Olha o padrão. Sérgio, mas isso é muito difícil. Querido, isso é impossível. É impossível se eu não tiver com a mão ligada com Deus, queridos. Sabe, às vezes a gente pensa que o homem que o homem de Deus, o cara que precisa de buscar Deus, sabe quem é o cara? É o cara que prega aqui, ó. É o cara que é para ser cheio do poder de Deus, falar em lugar, ele tem que buscar, porque ele tem que ter uma boa performance lá para pregar, vai ter endemoniado hoje, sabe? E aí ele tem que orar uma semana de jejum lá, que vai pintar trem pesado. E a gente esquece, meu irmão, que o padrão de Deus, porque a gente às vezes pode encontrar tudo isso dentro da tua própria casa. E a tua casa é o lugar onde o diabo quer destruir, meu irmão. Ele odeia. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, o alvo dele é as famílias. E o interessante, enquanto muitas vezes a igreja está dormindo, está preocupado só com hoje, levando uma vida de um relacionamento raso, o diabo está preparando uma descendência destruída pela frente, sabe? Onde os filhos não querem saber de casamento, onde a descendência de gerar filhos para Deus está sendo esquecida, e por isso Deus odeia o divórcio. Então, quando eu entendo quem que eu sou sem Deus, queridos, e o valor da minha família, o zelar dele, de orar, de buscar sabedoria, de buscar aconselhamento, nada menos que alguém que se importa com a família, alguém que está passando longe do divórcio, que não é uma alternativa, né? Há uns dias desse atrás, um irmão que mora em outra cidade, ele foi lá na loja e falou: Sérgio, eu queria conversar com você, eu pensei que era algum serviço, era também, mas aí ele veio me falar: Sérgio, cara, eu estou passando por uma situação, e, bicho, eu casei para não separar, cara, mas eu vou falar, bicho, eu não estou tendo mais atração pela minha esposa, cara, a mulher não se cuida, cara. E aí começou a haver problema com o sogro, não, os pais dela já foi separado, cara, o pai dela começou a mostrar, cara, uma lista de defeitos.
Aí eu lembrava, e o teu pai? Cara, mas teu pai também não era separado? Você falou, não, mas eu tinha 11 anos, eu já quebrou essa maldição. Olha o que ele falou. Aí ele falou, nós até fizemos uma viagem, cara, bicho, para tentar restaurar isso, mas, cara, nada, cara. E aí ele começou a enumerar, não, ou seja, eu não estou falando mal dela, não, cara, mas é porque isso, daqui a pouco. Eu não estou falando mal dela, não, cara, eu não quero separar. E aí, esses dias, cara, uma mulher no Instagram me viu, trabalhava numa empresa, tal, e a gente começou a conversar, cara, e tal, mas não aconteceu nada, não, Sérgio. Aí, só que chegou um momento, cara, que num dia no hotel lá, cara, Deus me pegou assim, eu fui e cancelei ela, desliguei, cara. Bicho, mas, cara, ó, tá difícil, tal. Eu falei, e você, cara? Como é que tá? Você está firme? Pô, primeiro eu perguntei, por que você não fala isso para o seu pastor, cara? Não, Sérgio, sabe? Porque você sabe que às vezes a gente confessa uma fraqueza. A Bíblia fala que quando a gente confessa a Deus, nós somos perdoados. Quando a gente confessa aos homens, a gente está botando para fora algo que está ali nos fazendo mal. Ele falou, não, mas eu não tenho muita intimidade com ele. Aí eu estava quase indo embora, eu falei, cara, mas você tem se mantido firme, como é que está isso? Às vezes hoje você faz parte de grupos, questão de pornografia, não. Aí no finalzinho ele falou assim, não, Sérgio, deixa eu falar aqui, cara, mas ó, vou te falar uma coisa, não deixa de me ver como um homem de Deus, não, cara. Olha a preocupação dele. Não, cara, eu realmente eu acessei um site, estava me masturbando. E ele falou isso chorando, cara. Eu falei, caraca, bicho. Então, a preocupação dele era de não deixar de ser reconhecido como um homem de Deus. Ou seja, ele estava repudiando, lutando contra o repúdio, por causa do pecado. Ele não tinha percebido que tinha soltado a mão de Deus, irmãos. Porque quando a visão só começa a ficar ruim, é porque os olhos de Deus já tiraram de você. Gente, como é ruim ver embaçado, querido. Então, aí a gente conversou, orando, ele chorou, você vê como é que, para ele estava aparentemente, ele começou a falar só defeito da mulher. E o defeito que ele começou a falar é por quê? Porque ele não tinha libido, não tinha mais atração pela esposa. Sabe, às vezes a gente está vivendo situações de repúdio sem assinar o divórcio. Às vezes situações instalou na família, onde não tem mais uma disposição de servir. Se quiser, faça ele, eu não vou fazer comida para ninguém, não. Sabe, a expressão de amor são pequenas coisas dentro da nossa casa, da nossa família, irmãos. E às vezes o repúdio, o divórcio, ele não chegou no piscar de, cara, mas não estava tudo bem, o que foi que aconteceu? Não estava, não. Quando a gente deixa de ouvir, quando a gente deixa de se conectar com o Senhor, amados, o casamento, o amor vai ficando escasso. E se os dois soltam, aí o divórcio está instalado. Aí a geração inconsequente se instala, e o que vai vir posteriormente a isso, queridos? Eu queria deixar essa reflexão, e lembrando que a palavra que o Senhor fala, quando, lá em 1 Coríntios fala, quando as situações de separação. Eu sei que se a gente for perguntar aqui, Sérgio, tem tantas situações, agressividade, adultério. A gente já viu coisa, rapaz, não, só por adultério que a gente pode separar. O cara pegar... E lembrando que, às vezes, ele mesmo que adulterou, e ele achou aquilo uma lei para separar, achando que não vai viver no pecado do adultério. Jesus colocou duas condições, que ele falou que era pela dureza de coração. E só lembrando que o texto lá, quando fala, no caso de relações sexuais ilícitas, ele estava falando que era no caso de fornicação, o original do grego. O que é fornicação? É uma relação sexual entre pessoas solteiras. Não era, no original, não era adultério. É o mesmo significado lá, que está falando em Malaquias, no começo lá. Então, assim, era no caso seguinte, que uma pessoa que teve um relacionamento, quando solteiro, e que
O interessante é que eu vi essa mesma situação hoje com esse amigo conversando, que ele casou com uma mulher que ela se dizia virgem, mas não era. Isso já foi o problema no começo do casamento. Na lei, ele podia pegar e falar, não, eu não quero mais manter o meu casamento com ela. Por quê? Por causa da dureza de coração que a gente sabe. Mas hoje em Cristo, por isso que é importante que quem está casando aí tem uma vida preparada, sabe? Abre o jogo, fala, não sou mais virgem, nem eu, né? Mas aí o que acontece? Tudo isso quando é conversado, quando é trabalhado, amados, se começa um casamento sem dívidas e às claras. Tudo que é escuro. Quem é que é o pai das trevas, queridos? O diabo. E tudo aquilo que você traz à luz, você dissipa as trevas, né? Então, assim, quem que é povo de Deus aqui, amados? Então, você não faz parte desse povo de coração duro. Divórcio nunca foi uma opção e nunca vai ser uma opção. Então, por não ser uma opção, eu vou cuidar da minha família, da minha esposa, do meu marido, com todo amor, com todo zelo. Fala, cara, eu só tenho essa aqui, não vou abrir mão de jeito nenhum. A gente lembrou do exemplo aí da família que a Udinéia levou. Quando aquela família, quando Deus salvou a mulher, o que ela recebeu de Deus, o marido, que não era cristão, também veio, restaurou o casamento e os 3 filhos fizeram aliança com Jesus. Olha como é que a glória é maior, o peso da glória. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer ser revelado nas famílias. Por isso a Bíblia fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém?